Mas quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos ler os versículos 15 até o 19 e cada uma podia ler um versículo. Atos 26, versículo 15. Quem achar já pode ler o versículo 15, né? Vamos ler o 15 até o 19. Amém. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. 16. Quem pode ler aí? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Hoje, Atos 26, 17. 26, 17. Isso. Lê, Maria. Livrando-te do povo. Sim, livrando-te. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Amém. 18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão de pecado e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E 19, né, que é o versículo chave aqui da comunhão. Fala assim, pelo que o rei Agripa não fui Desobediente. a visão celestial. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, essa aqui é uma porção da palavra, né, que ela é bastante conhecida, né, de todos nós. E, né, a porção que Paulo está relatando, né, contando aqui para o rei Agripa, a experiência da conversão dele. Então, ele está dizendo, né, que ele não foi desobediente à visão celestial, né, ele chama isso a sua experiência, né, quando Jesus apareceu para ele, não foi desobediente. Então, nós vemos aqui que a obediência de Paulo foi fruto da sua visão, né? Isso aqui é importantíssimo que a gente entenda isso, que o que levava ele a ser mais obediente, né, e não desobedecer, era uma visão que ele tinha, né, a importância da visão espiritual, da visão celestial. Nós vamos estudar o que é essa visão celestial nas Escrituras. E então aqui vemos, né, a experiência da conversão de Saulo, né, quando Jesus aparece para ele, fala: eu sou a quem tu persigues, mas levanta-te. Aqui vemos o comissionamento que Jesus vai dar para Paulo, né? Firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, né? Então, a comissão de Paulo, ela vem de uma visão viva de Cristo, né? E isso acontece com a gente também, a comissão, né, da parte de Deus, a comissão que Deus quer nos entregar, quer nos confiar, quer nos dar, ela é um resultado, um fruto de uma visão, né? Visão espiritual é tudo, irmãos, para nós, né? A gente que anda por fé, que vive por fé, que fala por fé, que ouve por fé, né? Que tudo pela fé. Visão espiritual, ela é essencial e precisa haver um desejo de ver a Cristo, né? Aqui fala: te constitui ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, né, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Cristo, ele aparece em todas as coisas. Cristo é aquele que aparecerá ainda. E a gente precisa ser testemunha, como Paulo, ministro e testemunha. Por quê? Porque ele viu a Cristo. Então, ver Cristo, né, a ter visão espiritual, nos leva ao resultado de ser um ministro, alguém que ministra e alguém que dá testemunha, uma testemunha viva daquilo que nós vemos. Nós testemunhamos
aquilo que nós vemos, né? Aquilo que Deus nos revela, tipo assim, Cristo, a igreja, a gente viu a igreja, né? Nós estamos aqui por causa da visão da igreja, a visão de Cristo, a visão do reino, né? A visão da glória, né? A visão recente que o Senhor tem nos dado. E aí fala, né, versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. A gente vai ver isso hoje, né? Vamos dividir esse estudo em 3 sessões. A primeira delas vai falar sobre cegueira espiritual. A segunda, visão terrenal, que isso até muitos crentes foram salvos, saíram da cegueira espiritual, mas ainda estão no nível 2, que é só visão terrena, né? E tem o terceiro nível, que é visão celestial, né? Então, para ver isso, nós precisamos primeiro ver o pano de fundo, né? O lado escuro, né? Para poder ver, então, a parte que brilha. E aqui, né, versículo 18, fala, para lhe abrir esses olhos e os converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás, né, onde vivem os que estão cegos, né, aqueles que não têm visão espiritual, para Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e, segundo, herança entre os que são santificados pela fé, né? Nós somos santificados pela fé em mim, né? Em Deus. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, né, Deus levanta Paulo para poder ele ser portador de uma visão celestial, né? Libertar as pessoas dessa vida na escuridão, né? Prisioneiros de Satanás. E vamos ver hoje nessa escritura a condição de um povo sem visão. O que é um ser humano que não tem uma visão, né? Essa visão que Paulo teve, que ele escreveu em cartas para as igrejas, das quais hoje nós desfrutamos dessa visão celestial, né? Mas as pessoas que não têm essa visão, elas sofrem, elas estão num prejuízo muito grande, e nós somos privilegiados, né, por sermos agraciados da parte de Deus, por termos dado essa visão, e a visão, com o tempo, ela pode ficar embaçada, pode perder, então, constantemente, a gente precisa renovar a nossa visão, né, ir para o oculista espiritual e poder fazer a renovação, né, até tratar de assuntos que a gente já ouviu no passado, mas tudo isso para que a visão espiritual seja renovada, né? Então, primeiramente, vamos ler Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Vamos ver aqui a condição do povo de Deus sem visão nenhuma. Isaías 59. Todo o capítulo 59, né? Depois, se vocês lerem nele, vocês vão ver um povo que ele está separado do seu Deus. Tá? Eu não vou ler os versículos para ganhar tempo, mas aí vocês podem ler, tá? O capítulo inteiro. Eu quero apenas dar atenção para o versículo 10, né? Mas o contexto aqui é um povo que está separado de Deus, né? A nação de Israel. Ela vive separada de Deus por causa das suas iniquidades, dos seus pecados, né? E também por causa das suas atitudes, dos seus lábios, falar deles, fala que ninguém clamava, né, para Deus, eles confiavam naquilo que era nulo, tal, viviam uma religião aqui, né, todo o contexto. Versículo 8 fala que eles desconheciam o caminho da paz, andavam por veredas tortuosas. Versículo 9, né, fala, esperamos pela luz, es que há só trevas, né? Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Aí no versículo 10, olha só, fala assim, Isaías 59, versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então, gostaria, né, comentar aqui esse versículo. Aqui vemos, né, no caso de Isaías, incluindo aqui no povo de Deus, a condição do povo de Deus, né, um povo que andava sem visão, um povo que anda apalpando as paredes.
Veja só, apalpando a parede, tipo assim, ele até avança, mas avança de uma maneira muito devagar. Imagina um cego, né? Ele não, na verdade, ele não avança muito longe. E esse é o real motivo de por que muitos cristãos passam-se 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eles continuam igual, sim, né? Há 6 meses atrás, 1 ano atrás, porque é como se espiritualmente a pessoa estivesse apalpando as paredes. As paredes representam nossos limites, né? Os nossos limites, nossas ideias, nossos conceitos, né? Nossas maneiras de fazer as coisas, nossas crenças naturais. E as paredes são os nossos limites, a gente vai apalpando isso, né? As paredes, como cegos. Cegos é aqui aquele que não tem visão. Então, ele apalpa, né? Ele demora mais tempo para chegar à sua meta marcada, né? Então, uma pessoa que tem visão, ela chega mais rápido do que uma pessoa que não tem visão. Então, essa aqui era a condição do povo de Deus naquela época, um povo sem visão nenhuma. E hoje essa tem sido a condição de muitos cristãos que andam vivendo a vida cristã sem visão nenhuma, né? Sem ver aquele que é o invisível, né? Sem ter visão do plano de Deus. E aí ele anda palpando paredes como cegos, como os que não têm olhos. Que olhos são esses? Quem pode ler Hebreus 12, 1? Como os que não têm olhos, andamos apalpando. Na jornada cristã, quem tem olhos da fé, quem olha para Cristo, né? Quem olha com os olhos da fé, ele não anda apalpando, mas de acordo com Hebreus 12, versículo 1, se alguém quiser ler, veja como é que um cristão que tem visão, ele anda. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ali fala de correr, né? Tirar, né, o peso, o pecado e corramos a carreira, né? Corramos. Para correr é preciso de, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse olhando significa pela fé, isto é, olhando porque tem visão, né? Se a gente tem visão, a gente vai olhar sempre para Cristo e isso vai nos levar a correr, e não apenas a correr, irmãos, mas correr com quê? Perseverança, né? Versículo 1 de Hebreus 12. Então, é isso, né? Que correr nos faz chegar mais rápido para a meta, nos faz amadurecer, ser um vencedor, ser os que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Os vencedores são aqueles que amadureceram mais rápidos, aqueles que perseveraram. Lucas 21, versículo 19 fala: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E perseverando, correndo a carreira que nos está proposta. E nós estamos correndo para a glória, para o reino de Deus. Mas nós temos que correr olhando para frente, para o autor e consumador da fé, quem é? Jesus. Jesus, ele é o centro da nossa visão. A gente tem que ver a Jesus, sim ou sim, mas em toda situação, para não parar de correr, para não desistir, né? E aí, né, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono
de Deus. Muito interessante, né? Então, voltando aqui para Isaías 59. Eu quero chamar a atenção um versículo aqui, que está em Jeremias 12:5, né? Tem a ver com isso daí. Jeremias 12, versículo 5. Jeremias 12, versículo 5. Vou pedir para alguém de vocês ler também esse versículo. Ele é bem interessante, né? Jeremias 12, 5. Amém. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? E aí, o que as irmãs entendem por esse versículo? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé. Quem seriam esses homens que vão a pé e quem são esses que vão a cavalo? O que as irmãs acham? Né? Eu vou parafrasear aqui, né? Resumidamente, nós temos, né? Homens que vão a pé, né? E outros que vão a cavalo. Quando nós não temos visão, né? A gente anda muito fatigado. E há homens que vão de pé, mas estão aqueles que vão a cavalo numa velocidade. E os que vão a cavalo na Bíblia, no Novo Testamento, são os seguidores do Cordeiro, né? São os que vêm com Cristo na volta dele, são os vencedores. Eu não vou entrar muito nele hoje, né? Vou gastar mais tempo nele na próxima sessão. Vamos voltar aqui para Isaías 59, versículo 10. Isaías 59, 10. Estão abertos aí? Então, a gente está vendo aqui a condição de um povo sem visão, né? Que anda apalpando. Tropeçamos ao meio-dia. O que significa tropeçar ao meio-dia? Meio-dia representa o horário de maior fome, né? Onde o homem mais percebe a sua fragilidade. Tipo assim, chega ao meio-dia e a fome aperta, né? A fome chama. E nós percebemos que, né, somos frágeis, fracos, nós temos que comer. E também o horário onde o sol é mais intenso. Então, na hora da fome, na hora da provação, na hora que a luta e o sol, a prova está mais intensa, os que não têm visão vão tropeçar na fé, tá? Os que não têm visão. Quer ver alguém que não teve a visão de Cristo, que tropeçou ao meio-dia, na hora que a luz estava bem intensa? No Novo Testamento, alguém que falava muito de Jesus, mas que não teve a visão de Jesus como o Cristo. Vocês lembram quem é esse servo? Mateus 11, vamos ver? Acho que ajuda. Né? Mateus 11. Versículos 2 a 6. Eu vou ler, tá? Mateus 11, 2 a 6. Quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos, ainda tinha discípulos, né? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, ele aqui duvidou da pessoa de Cristo, né? E Jesus respondeu, disse, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, visão, né? Os cegos veem, isto é, recuperaram a visão, coisa que estava faltando para João, né? Os coxos andam, né? Pessoas que andam no caminho de Deus, os leprosos são purificados, né? No caso aqui da rebelião, da desobediência, os surdos ouvem, né? Pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, os mortos são ressuscitados, né? Isto é novidade de vida, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, né? Os pobres,
os humildes, né? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, João Batista tropeçou em Cristo, né, nessa pedra, por duvidar dele que ele era o Cristo. Então, na hora, aqui se aplica esse versículo de Isaías 59, tropeçamos ao meio-dia, na hora da fome, na hora do maior a intensidade do sol, né, aquela situação intensa que a gente está passando. Se a gente tiver visão, a gente vai ver pensamentos tipo, oh, todas essas coisas cooperam para aquele que ama a Deus, né? Tudo dai graças, né? Bem-aventurado aqueles que passam, né, pela aflição. Então, versículos, né? Então, a gente não vai tropeçar, mas quem não tem visão, ele tropeça ao meio-dia como nas trevas, né? Como nas trevas. Então, tipo assim, e entre os robustos somos como os mortos. Então, uns vão sentir trevas, uma hora de situação, acontece uma situação, para uns vão sentir trevas, para outros vão sentir a presença de Deus. Né? E aí fala entre os robustos, entre os fortes, né? Somos como mortos, isto é, por não ter visão. Então, meio-dia representa o período de prova, né? E eles tropeçaram, né, porque andavam como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então, forte, né? Isso é uma condição de um povo aqui que não tem a visão. Vamos ver outro texto, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 23. 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Né? Então, os olhos, eles conseguem concentrar-se. Os olhos de vocês conseguem se concentrar em quantas coisas? Vocês conseguem olhar quantas coisas ao mesmo tempo? Né? Na visão que vocês têm agora, vocês conseguem enxergar quantas coisas ao mesmo tempo? Se você fixar, né? Você fixa o seu olhar. Quando você fixa o olhar, você olha para quantas coisas? Uma Muito, só. né? Uma, né? É isso mesmo, são olhos bons. Se, porém, os teus olhos forem maus, aqui é olhar para duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, todo o teu corpo estará em trevas, né? Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, ter duas visões ao mesmo tempo, né? Isso turva a nossa visão. A gente precisa realmente, né? Só ter olhos bons, né? E os nossos olhos devem olhar para as coisas de Cristo, né? Olhar para Ele mesmo, né? Pela fé, para não andar em trevas, né? Então, a cegueira espiritual, ela é causada por ter olhos maus, né? Tipo, se a gente olha para as coisas de Deus, mas está olhando para outras coisas também, né? E aí olhar duas coisas ao mesmo tempo. A cegueira espiritual leva as pessoas a cair em barrancos, né? Mateus 15, versículo 4. Mateus 15, versículo 4. Fala assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos, né? No contexto aqui, isso está falando dos fariseus, né? Guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, veja só, ele está dizendo que eles são cegos. Por quê? Porque os fariseus não conseguiam ver a realidade da economia de Deus, né? Do plano de Deus, de Cristo mesmo, né? Eles não conseguiam ver a realidade, eles só viam a aparência, né? E, no caso, pela religião, pela tradição. E nós também podemos ser esses cegos espirituais se a gente só olha para a religião, só olha para a tradição, né?
e não olha para a realidade, a gente não tem aquela boa vontade de querer a realidade, ver a realidade, Cristo como realidade, nós poderemos também ser cegos na religião, na tradição, né? E a cegueira que fala que os levou a cair num buraco, num barranco. E veja só, aí nós podemos ser pessoas que ainda guiam outros para a perdição. Esse é o perigo, irmãos, de não ter visão espiritual, que eu posso levar minha família para se perder todinha num barranco, posso levar pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, eu posso, né, querer ajudá-las, né, às vezes dando um conselho, dando uma direção, mas que se não faz parte dentro do visão da palavra de Deus, um cego guia outro cego, eles vão para onde? Né? Esse texto fala que eles vão para um despenhadeiro, né? Para a palavra aqui no grego, né? Botunos, buraco fundo. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo num buraco porque estão sendo guiadas por líderes que não têm visão, né? Não têm visão nenhuma do plano de Deus, e a consequência é essa, né? Guias cegos, né? Nós não podemos ser esses guias cegos, né, que vivem na religião. Outro texto, quero ler com vocês, 2 Coríntios 3, que já fala sobre ler as Escrituras sem visão espiritual, né? 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, versículo 14. Esse versículo, vamos ver que há um perigo de ler as Escrituras numa condição cega, né? Ser cego espiritualmente. E aqui fala o seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, né? Tudo que não é de Deus é um véu, né? E não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando a gente lê a palavra em Cristo, o Senhor, ele se revela na palavra, né? Nós conseguimos ver a Cristo e ouvir a Cristo falando conosco na palavra. Mas a cegueira, né? Quando a gente está na letra, a gente não vê claramente, né? E eles aqui fala que os sentidos deles se embotaram, os sentidos deles, né? Eles perderam a sensibilidade e a visão aqui, né? Então, quando a gente lê a palavra, a gente tem que estar sensíveis. A palavra, alimento diário, ou ao livro espiritual, nós precisamos orar a Deus para que Ele nos mostre, né? E a cegueira espiritual não nos permite ver Cristo na palavra. Então, é aquela leitura sem graça, vazia, né? Seca. Então, isso é tudo produto da cegueira espiritual, né? Um outro detalhe sobre a cegueira, né? Efésios 4, versículo 18. Uma pessoa que ela permanece numa cegueira espiritual, de acordo com Efésios 4, versículo 18, ela, o que ela faz conosco? Fala assim, ó, 17, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, obscurecidos, né, de mente, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. A cegueira nos torna alheios à vida de Deus, ignorantes, duros de coração. Nós precisamos, né, que o Senhor possa nos dar visão espiritual. E mais um texto, né, para finalizar aqui, 1 João capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 11. Vou pedir para alguma de vocês ler esse versículo. 1 João 2, 11. Quem achar já pode ler esse versículo aí.
1 João 2:11. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tá vendo? Então, aquele que odeia, aquele que está cego, né? Está em trevas, está nas trevas, né? Um cego espiritual é aquele que tem hoje no coração dele, está cegado pelo hoje. E ele está nas trevas, ele anda nas trevas, e ele não sabe para onde vai. Isso é muito triste, gente, não saber para onde você está indo, né? Se você pergunta para um cristão, para onde você está indo? Muitos não sabem que estão indo para o reino, para a glória, para Deus, né? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí surge uma situação com o irmão, e ele odeia o irmão. Não tem a visão de Cristo, a visão da unidade, a visão, né, do perdão, a visão que nós vamos ver, né, nos próximos estudos. A importância da gente ter visão, né, da gente ver, né, ver Cristo, ver a igreja, e isso é tudo pela fé, né, a fé sendo distribuída, dispensada nos nossos corações, amém? Por isso que Paulo, ele ora, né, faz uma oração para os Efésios, e ele ora o seguinte, né, vou ler para vocês rapidinho, né, em Efésios 1:17, ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Isso aqui a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né? Mas Paulo orou pelos Efésios, né? Ele orou por uma visão espiritual, né? Louvado seja o Senhor, uma revelação espiritual. Então, isso aqui vamos concluir a primeira parte, né, desse estudo que se chama Visão Divina. Hoje vimos a primeira parte, cegueira espiritual. Na próxima vamos ver visão terrena, né, que já vamos ver uma pessoa que ela já saiu de uma condição cega, mas que ela ainda tem uma visão terrena das coisas, mesmo sendo um cristão salvo, né? Então, tem na Bíblia, né, algumas passagens de servos de Deus que diante de uma situação eles tiveram uma visão terrena. E ela parece visão espiritual, né? Porque muitas vezes é algo bom, é algo lícito, é algo que é justo, mas que ela concorre com a visão, né, celestial, a visão do plano de Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Parece, mas não é, tá? Então, hoje vimos um lado mais para quem não vê nada, né? Mas a gente vai ver no próximo estudo sobre visão terrena, e tem a visão celestial ainda, né? Que nós vamos ver no terceiro encontro. Amém, irmã? Jesus é o Senhor. Vamos parar por aqui.